Então, gente, hoje a gente vai concluir a aula 2 e vai entrar na aula 3. Como é bastante coisa, né? Hoje a gente não vai poder discutir muito, certo? Vou precisar muito mais da atenção de vocês para a gente terminar e entrar na aula 3, que é sobre Noé, né? A aliança com Noé. Então, voltando, a gente viu na semana passada o quê? A aliança do começo, Gênesis. A gente viu as ordenanças que Deus deu para o homem assim que ele cria o homem, né? Quando ele cria o homem, ele estabelece um relacionamento, e um relacionamento de aliança com o homem. Nesse relacionamento, ele dá tarefas, dá ordenanças ao homem, que muitas vezes a gente confunde com ordens que ele dá depois da queda. Por exemplo, a questão do sexo. As pessoas no mundo pensam que o sexo ele é o pecado original, ou que ele em si, por si mesmo, ele seria um pecado. Na verdade, não é assim que as pessoas pensam. Quando pensam em pecado original, eles pensam no sexo, exatamente na relação sexual, mas não é. A gente vê exatamente nessas ordenanças. Por quê? Porque o sexo está dentro daquela ordenança do casamento, né? Ele, na verdade, ele é um símbolo da união do homem com a mulher, que é uma ordenança da parte de Deus, para que a partir daí eles criem família e multipliquem. A outra ordenança é a ordenança do sábado, que é a ordenança referida ao que é culto, né? Ou seja, Deus nos deu 3 ordens. A primeira foi cultuá-lo, a segunda foi ter família, né? Multiplicar, né? Casar, ter família, você governar a terra, que está relacionada à terceira, que é o trabalho. O trabalho também, muitas vezes, é interpretado como que uma pena a Adão por conta do pecado dele. Mas não é assim que a gente vê na Escritura. O pecado é uma ordem dada a Deus para os homens antes da queda. Ou seja, ele é uma ordenança positiva e não ruim. Certo? Por quê? Porque o próprio Deus é um Deus trabalhador. O Senhor Jesus mesmo que fala assim, né, em João 5,17, meu Pai trabalha e trabalha até agora. Ou seja, se Deus é trabalhador, o que ele espera daquele que ele faz a sua imagem e semelhança? Que seja trabalhador como ele. E qual era o trabalho do homem? O trabalho do homem era guardar e cultivar o jardim. Era desenvolver a criação. Certo? A gente pode pensar o seguinte: nossa, mas a gente chegou hoje, ano 2020, coisas incríveis o homem já fez e realizou, né? A ciência avançou bastante, a gente fica, né, estupefato com tudo que tem sido feito. Por exemplo, com vacinas sendo feitas em tempo recorde por conta da pandemia, né, com a velocidade com a qual, por exemplo, a tecnologia da informação, da comunicação, ela se desenvolve. A gente, no meio de uma pandemia, em que se não houvesse internet, a gente estaria simplesmente, literalmente isolado uns dos outros, a gente não fica exatamente por conta dessas tecnologias à nossa disposição. E ficamos maravilhados com elas. Mas lembra de uma coisa, elas são pós-queda. O que eu quero dizer com isso? Que se, por um acaso, o homem não tivesse pecado, não tenha dúvida de que teríamos tecnologias infinitas vezes muito maiores, muito melhores. Por quê? Porque o homem foi posto para desenvolver a criação. Ele foi posto como um co-gerente, como um vice-rei da criação. Deus é o soberano. Ele governa a criação. E por sua livre vontade, ele colocou o homem como o seu vice-rei, como aquele que deve desenvolver a criação, subjugar a terra, quer dizer isso. Então o trabalho ele não é uma coisa ruim, mas boa, né? Esse é o que a gente chama, muitas vezes em teologia, de mandato cultural. O que é o mandato cultural? Esse mandato de guardar e cultivar a terra. Por exemplo, nós temos uma base para o cuidado com o meio ambiente hoje? Temos. Por quê? Porque a poluição, a destruição do ambiente, né, as queimadas, a poluição dos rios, do mar e tudo mais, tem razão onde? Tem origem onde? Na queda. Porque o homem, quando cai, se torna um ser destrutivo. A gente vai ver isso, inclusive, na aliança com Noé. Como que o homem se torna alguém destrutivo e a própria criação, no caso, passa a temê-lo. Né? Não é mais por uma questão apenas divina de que ele é colocado como o vice-rei da natureza, da criação, mas também pelo temor por causa da sua capacidade destrutiva. Então nós temos bases, por exemplo, teológicas e bíblicas para entender que, de fato, o ser humano tem que cuidar do planeta, né, da natureza, tem que cuidar. Por quê? Porque ele foi posto para cuidar, não para destruir. Né? E o trabalho na redenção, ele é redimido.
né? Ou seja, se ele cai, porque é assim que acontece com Adão, né? Adão, ele recebe a pena, e qual é a pena? Né? Do sol do teu rosto que você vai comer, você vai ter que lutar agora com o quê? Com as ervas daninhas para poder tirar o seu sustento da terra. Não será mais fácil, não será mais abençoado. Haverá secas, né? Haverá desastres naturais, haverá uma série de coisas que vai fazer com que você não mais tire seu sustento de maneira fácil, né? Com 100% de sucesso. Então, a gente muitas vezes, por conta disso, pensa que o trabalho, então, ele é algo ruim. Ele se torna ruim por conta da queda do homem, do pecado que mancha tudo, né? O pecado é como uma mancha de óleo no oceano, né? Ele mancha tudo, ele destrói tudo. Mas na redenção, ele é redimido. E homens podem glorificar a Deus por meio do trabalho. Por isso que o apóstolo escreve, né? Tudo que vocês façam, façam para a glória de Deus. Seja comer, seja beber. É por isso que nós somos chamados sacerdotes universais. Esse, por exemplo, foi o entendimento que a reforma resgatou. Por quê? Porque na época da reforma, qual era o entendimento que a igreja tinha? A igreja tinha o seguinte entendimento, que se você fosse um padre, ou um monge, um religioso, um clérigo, né, alguém do clero, né, você, digamos que estava relacionado com um tipo de função, de tarefa mais elevada do que a de quem era um mero agricultor, um mero camponês, um mero ferreiro, um pedreiro, um padeiro, entendeu? Mesmo um médico, mesmo um advogado. Eles tinham, digamos que, uma posição inferior do ponto de vista da divindade na visão da igreja na época. Ou seja, você estava envolvido com coisas muito mais elevadas. Então, você olhava como que os crentes naquela época tivessem níveis, né? Uns pouco com baixa patente, eles não cuidam de passar o dia orando, de passar o dia estudando a Bíblia, estudando teologia. Eles ficam passando o dia tendo que fazer pão, tendo que construir casas, construir móveis. Isso era visto como uma coisa menor. Na reforma, não. Na reforma, o que é resgatado? Exatamente esse ensino de que o trabalho em Cristo ele é redimido. E em Cristo tudo o que fazemos se torna sagrado. De novo, como era no início, mas muito maior. Lembra sempre desse princípio que falei semana passada. Na redenção, as coisas não apenas são restauradas ao ponto da criação. Elas ganham um tamanho muito maior, uma dimensão muito maior do que o que era antes. Certo? Então não é apenas o restaurar, mas é o de que, inclusive, por meio do seu trabalho, você abençoa pessoas e Deus é glorificado por meio daquilo. O trabalho se torna muito mais do que apenas cuidar e guardar do jardim, mas é uma forma de você glorificar a Deus. A reforma resgatou isso. Quando Lutero, por exemplo, diz que uma mãe amamentando o seu filho é tão sagrado quanto o Papa rezando em Roma. Quando ele fala isso, naquele contexto, há 500 anos atrás, era uma afronta. Mas o que é que ele queria dizer? Que tudo é sagrado. E aquilo que você faz, se você é chamado para ser professor, se você é chamado para ser um porteiro, para ser um cozinheiro, para ser um médico, para ser um engenheiro, para ser o que for, você é chamado a responder uma vocação diante de Deus. Não é apenas aos homens que você serve, né? Assim que o apóstolo Paulo fala a respeito dos servos, né? Vocês não pensem apenas que vocês estão servindo aos seus senhores terrenos, mas aquilo que vocês fazem, façam para Deus, porque é para Deus, na verdade, que vocês fazem. Ou seja, por meio do nosso trabalho, que a gente chama de secular, a gente glorifica a Deus. Se a gente faz de maneira que o glorifique, sendo honesto, né, sendo diligente, né, colocando todo o nosso esforço necessário, e ao mesmo tempo isso nos impede de torná-lo um ídolo. Por quê? Porque essa mesma palavra nos lembra do padrão criacional. 6 dias de trabalho, 1 de descanso. Para quê? Para que esse dia de descanso no Senhor, você lembre que não é o seu esforço que te dá o sustento, mas é o Senhor que faz com que o seu esforço prospere. Né? Então tem esse aspecto, digamos que redentivo no trabalho. É uma missão você trabalhar onde você trabalha. Encare dessa maneira. Onde você trabalha, você não está por acaso, mas você está respondendo a um chamado da parte do próprio Deus. E aí vem a aliança da criação. Porque o que acontece? O homem, ele tendo essas 3 ordenanças, ele teve mais uma,
Qual foi? A prova, a grande prova de obediência, que foi não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Além das 3 ordenanças, Deus colocou um outro termo nesse pacto com o homem. Qual termo? De que da árvore do meio do jardim você não pode comer. Por quê? O porquê dessa ordem? Essa ordem estava colocada para exatamente mostrar para o homem de que não apenas ele deveria desenvolver aquelas ordenanças, mas que ele deveria lembrar que mesmo com todo o poder que Deus havia dado a ele, né, ou seja, toda a capacidade, subjugar a terra, governar a terra, multiplicar e povoar a humanidade, ou povoar o planeta, né, quem sabe o universo, se fosse o caso, mas mesmo com tudo isso, o homem tinha que lembrar que ele ainda devia obediência e lealdade a Deus, o Criador. Então a árvore é posta no meio do jardim para provar o homem, né, para provar a sua obediência, né, ver se ele entendeu como é que é o esquema, de que ele é vice-rei, ele não é rei, né, ele ainda deve obediência. Ele foi feito com muito poder, ele é semelhante a Deus, né? Imagem e semelhança de Deus. Mas aí o que acontece? Esse homem come da árvore, né? Esse homem come do fruto, né? Ele rebela-se contra quem? Contra a soberania do Criador. O ato de comer do fruto não é apenas o ato em si, mas é o que está por trás, que é muito claro pelo tipo de diálogo que a serpente tem com Eva. Qual o diálogo que a serpente tem com Eva? Em outras palavras, a serpente diz que Deus mente, esconde coisas a respeito da natureza, da criação, dos mistérios do mundo, né, para com o homem, dizendo, não, ele falou isso aí, mas não é verdade. Se vocês comerem do fruto do bem e do mal, vocês serão como ele, e é o que ele não quer. Entende? Ele semeia uma dúvida, né? Ele semeia intriga entre Deus e o homem. E o homem atende à voz da serpente. Por quê? Porque ele deseja ser como Deus, né? Ele deseja estar no lugar de Deus, né? Ele deseja ocupar aquele lugar que Deus é que ocupa, somente Deus que ocupa. Então é uma rebelião contra o Criador, né? Contra a sua soberania, e é um ato de deslealdade. Sendo que quando o Criador ele coloca essa prova para Adão, ele coloca deixando muito claro o que aconteceria com ele se ele comesse do fruto, né? Ele iria morrer. Não apenas ele, mas ele e toda a sua descendência. Que é o que a gente chama, irmãos, de cabeça federal. Vocês vão ver muito falar a respeito disso. Como assim? O cabeça da aliança. Quando, por exemplo, contratos entre empresas são assinados, né, geralmente quem assina os contratos das empresas? O presidente, na verdade. Mas as empresas, as grandes companhias, por exemplo, muitas vezes têm mais de um acionista, né? Mas nem sempre todos precisam assinar os documentos, apenas o presidente. Por quê? Porque ele é um representante legal de toda aquela corporação. Da mesma forma, né, Adão ele é um representante legal. Vocês vão ver isso com muita frequência. Todas essas pessoas, as quais têm uma aliança ligada, que a gente vai ver, Adão, Noé, Abraão, né, Davi, são representantes legais. São representantes de uma coletividade. Porque lembre que a aliança de Deus com o homem tem um propósito: fazer para Deus um povo para ele, né, tornar a humanidade, né, um povo dele, e ele tornar o Deus desse povo. Então ele utiliza-se de um representante, um cabeça federal, porque federal vem de aliança, certo? Quer dizer, aquilo relacionado à aliança. Uma federação é uma aliança de estados, né? O Brasil é uma federação. Estados Unidos é uma federação, ou seja, estados que entram em aliança para juntos formarem um país, né? Então, esse cabeça federal que é Adão, quando ele cai, não cai apenas ele, mas cai toda a família dele. Vocês vão ver que em todos os momentos em que o Senhor trata de aliança, ele não apenas trata de indivíduos, mas ele trata com famílias, por exemplo. Sempre famílias estão relacionadas. E aí, quando o homem cai, Deus agora começa a proferir as sentenças, né? As sentenças contra os réus. O primeiro é Satanás, né?
A penalização à serpente, ela é uma prova de como que os efeitos da queda são sentidos sobre a natureza. Qual a ideia? A ideia de que quando o pecado entra no universo, não apenas o homem peca, não apenas o homem sente prejuízo, mas toda a criação sente os seus efeitos. Certo? É como que num evento dentro da história do universo fizesse com que ele, digamos que, entrasse em certa desordem. Não numa desordem completa. A gente vai ver depois, com a aliança com Noé, de que Deus mantém a ordem natural, ou seja, ele sustém a ordem do universo, as leis que ele mesmo criou, certo? Para que o universo venha à existência. Mas ele entra em desordem. Isso é simbolizado com o quê? Com a própria condenação à serpente, que ela rasteja também como um símbolo do julgamento final de Satanás que utiliza a serpente, né? Lembra que a serpente aqui nesse sentido é Satanás, né? E é o símbolo de sua derrota final, né? De que o instrumento de tentação utilizado por ele lambe o pó da terra. Isso é muito importante, irmãos, para a gente pelo seguinte, porque é comum, é senso comum, as pessoas entenderem, por exemplo, Apocalipse, juízo final, Armagedon, como uma batalha entre o bem e o mal, na qual há uma chance do mal ganhar. Né? E você tem que meio que ser bom para ajudar o bem. O nome disso é maniqueísmo, não é cristianismo. No cristianismo não há uma batalha entre o bem e o mal, qual digamos que o mal corre um grande risco de ganhar. Né? Na verdade, desde o início, Satanás é derrotado. Certo? A batalha, inclusive, ela já foi feita, já foi realizada. Né? Nós vivemos, inclusive, um período pós-batalha. Um período entre o fim da guerra e o julgamento do final do réu. Certo? Se você pensar em que período histórico, dentro da história da redenção, nós estamos. Nesse período, a guerra já aconteceu, o inimigo foi derrotado, e agora a gente está aguardando o quê? O julgamento final do réu. Né? É como que terminou a Segunda Guerra, agora a gente só está esperando o Tribunal de Nuremberg, que foi onde os nazistas foram julgados. É nesse período que a gente está, né, entre o fim da guerra e o julgamento. A serpente, ela é colocada como inimiga do homem, inimiga da mulher especificamente. Isso é muito interessante. Como que a mulher, nesse sentido, olha só, toda a queda, ela tem como responsável final o homem. Vocês já pararam para perceber isso? Eva pecou primeiro. Inclusive, isso é reafirmado lá em 1 Timóteo pelo apóstolo Paulo, né? Quando ele fala a respeito de mulher ensinar, não sei o que lá, essas coisas, ele dá como justificativo o quê? Os eventos da queda. De que a mulher, ela caiu primeiro. E isso, por exemplo, podia deixar, digamos, que a mulher em maus lençóis. Mas é muito curioso, e de fato deixou, mas é muito curioso como que na hora de resolver a situação, Deus não procura Eva, Deus procura Adão. Porque Adão é o representante. Ah, mas foi Eva que pecou. Não, mas Eva está debaixo da sua liderança. Se o seu liderado errou, em última instância, o culpado é você que lidera. Entendeu? Você tem que tomar as dores, sofrer primeiro as consequências. Entende? Na verdade, é assim que a gente devia fazer na vida, né? Se a gente lidera um grupo, a gente tem que entender que nosso papel enquanto líder é, inclusive, o de que se um dos nossos liderados errarem, nós erramos junto com eles. Né? E de que a responsabilidade final é sempre nossa. É assim que Deus trata com Adão. Mas ele dá também um aspecto muito especial à mulher. Quando ele vai falar da serpente, fala dessa inimizade que Deus põe entre a mulher e a serpente, né? Entre a mulher e Satanás, preservando a espécie humana de ter conluio com o diabo. Aí o diabo se torna inimigo das nossas almas. Entendam isso. Que o diabo não é necessariamente um inimigo de Deus em primeiro caso. Certo? Porque Deus não tem antagonista. Não tem ninguém que possa, digamos que, fazer frente ao Senhor. Não há quem possa fazer antagonismo a Deus. Né? De fato, não tem como. Mas nós temos. Satanás é nosso antagonista. Ele é nosso inimigo. E ele é tornado como inimigo aqui exatamente para preservar-nos. E os descendentes da mulher, então, serão inimigos dos descendentes da serpente. E aqui vai esse termo que a gente vai utilizar também bastante, das duas sementes, né?
A semente da mulher e a semente do diabo. Pode. Você pode repetir essa frase com a diferença a descendência do... Então, os descendentes da mulher, né, serão inimigos, opositores dos descendentes da serpente, né? Essa batalha não tem descendentes de Maria? Não. Aí é que tá. Os descendentes da mulher significam quem? Todos os crentes em Cristo Jesus são chamados de descendente da mulher. Porque o descendente da mulher com D maiúsculo é o próprio Cristo. Que é a respeito dele que Gênesis 3,15 está falando. Quando ele diz, olha que curioso, não é a mulher que esmagará a cabeça da serpente, é o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Entendeu? Esse descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente, ao mesmo tempo em que a serpente lhe morde o calcanhar, é o Cristo, o prometido. Vocês vão perceber isso, sabe como? Quando Eva tem o primeiro filho, que é Caim, o que é que ela diz? Né? Quando ela põe o nome de Caim, Caim quer dizer vivo. Ele diz, do Senhor eu alcancei um homem. O que é que está implícito nessa frase? A esperança de Eva de que esse menino vai esmagar a cabeça da serpente. Descendente da serpente, o próprio Caim. Como? Em que sentido? O descendente da serpente não é o descendente pela carne, tá? Mas um descendente no sentido de alguém que não será salvo, alguém que não é eleito, alguém que não tem o Espírito de Cristo, né? Um ímpio, né? Um ímpio que morre ímpio, como é o caso de Caim. Mas a serpente, como você falou, ela é Satanás. Isso. Satanás é o anjo de tudo. Então, não, a cobra é instrumento. A cobra é instrumento, certo? A serpente é um instrumento, né? Mas não é a serpente, a víbora, o réptil em si, que faz o homem pecar. Satanás utiliza a serpente. A serpente é um instrumento utilizado por Satanás para chegar ao homem, certo? Como vai ser? Isso é muito importante do que estabelecer, nem pergunta, mas não discute aí. Mas veja, o resto, a mulher que nós somos dois. O resto, você não vai uma foto. Sim. Ela teria fazer, ela trabalhou num descendente na mulher, tendo ela uma foto. Como assim? Não entendi. Você não a serpente é Satanás? E que nós vamos ter descendentes dessa relação? Não. Essa relação será uma relação de inimizade. Entendeu? Olha só. Porque... Isso. Essa questão de descendente da serpente não está falando, descendente da serpente não é uma questão literal, certo? Quando ele fala dessa inimizade, por inimizade entre ti e a mulher, né? Ele está falando da serpente. Quando ele faz isso, ele quebra qualquer possibilidade do homem e o diabo terem uma relação de amizade. Ou seja, Satanás é posto como inimigo nosso, das nossas almas, né? Além disso, ele ainda fala a respeito da relação que haverá entre os descendentes da mulher e da serpente. O descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente, certo? Um descendente, então não é uma relação amistosa. Esse descendente aqui não tem a ver com carne. Esse descendente aqui tem a ver com uma relação espiritual. Ou seja, descendente da mulher, os crentes, quem crê em Cristo, que é o descendente da mulher. Quando o Senhor diz, né, que o descendente da mulher lhe esmagará a cabeça a sua cabeça e você o ferirá o calcanhar, o Senhor não diz isso para a serpente, ele já está dando a sentença da serpente. Está vendo que não há batalha? Ou seja, Satanás já está derrotado. E aí... É a cruz, né? É a própria cruz. O fato de que ao longo de toda a história da redenção, o que é que Satanás tenta, mas não consegue? Frustrar o plano redentivo de Deus, né? Por exemplo, quando Herodes mata todos os meninos nascidos na região de Belém, para tentar matar quem? O Cristo. Né? Isso é aquilo que lá em Apocalipse vai falar do dragão perseguindo uma mulher.
entendeu? Quando aquela imagem lá do Apocalipse diz respeito a essa relação entre o descendente da mulher, que é Cristo, esse é um descendente com D maiúsculo, certo? E a sua relação com Satanás, que é uma relação de guerra, é de batalha, é de confronto, né? Não é uma relação amistosa. Então, essa relação de eu ganho a vida não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso, não. Não tem nada a ver com essa parte, isso. Não tem nada a ver. Mas o exemplo é que Satanás traiu qualquer Jesus, é quando ele faz isso. É a cruz. Né? A cruz é o ferido calcanhar. Ela é a redenção. Só que Satanás, da perspectiva de Satanás, vamos dizer assim, a cruz, para ele pensa como derrota. Entendeu? Por quê? Porque na cruz, Deus é humilhado. Entende? Para quem se coloca como inimigo de Deus, nossa, é uma vitória, entendeu? Porque você está vendo o Criador escarnecido. Na verdade, Cristo é humilhado desde o início, né? Porque ele é Criador do céu e da terra e vem na forma de um menino que precisa mamar, que precisa trocar fralda, que precisa aprender a falar, entendeu? Tudo isso é estágio da humilhação de Cristo. Cristo não é apenas humilhado quando ele é escarnecido. Ele é humilhado só pelo fato de se tornar homem. Mas ele tem que se tornar homem por causa dessa promessa. Essa promessa aqui é para que um descendente da mulher esmague a cabeça da serpente. Porque é o seguinte, se eu faço uma aliança com você, né? As alianças, lembra, elas são pactos de sangue, ou seja, de vida e morte, as alianças com Deus. E ele é uma aliança na qual, se você quebra, né, você tem que pagar com sua vida. Né? Foi assim com Adão e assim conosco. Então, qual é o único jeito de eu conseguir restaurar, de eu conseguir cumprir os termos dessa aliança? Né? Se alguém cumprir os termos completamente, né? E morrer no lugar, certo? Então não tinha como, por exemplo, um anjo ser nosso salvador. Não tem como, porque a aliança que Deus fez foi com o homem, quem quebrou foi o homem. Percebe isso? Isso que é muito interessante a respeito da redenção. Isso é bem mais claro, gente, bem esmiuçado no catecismo. O catecismo maior trata isso pergunta a pergunta, logo nas primeiras perguntas que fala a respeito da pessoa de Deus, do ser e da obra de Cristo. Ele fala a respeito de por que o Salvador, o Redentor, tinha que ser homem. Porque o pacto que foi quebrado foi o pacto entre Deus e o homem. Então, quem é que poderia livrar o homem da maldição da queda? Um outro homem, um descendente de mulher. É assim que a própria Escritura fala a respeito de nós. Nós somos descendentes de mulher, né? Quando o apóstolo Paulo diz, por exemplo, que o homem é a cabeça da mulher, ele fala da interdependência, né? Mas o homem não nasce se não for de mulher. Né? Quando ele fala dessa interdependência entre homem e mulher. E aí ele lembra o quê? Que nós somos descendentes da mulher. Então, para que haja justiça entre nós e Deus, um de nós tem que fazer o que Adão não fez, que é cumprir os termos do pacto e morrer no nosso lugar, para nos livrar da morte, certo? Para nos dar possibilidade de ressurreição. Pode falar. Nesse futuro, nós sabemos que a guerra já foi vencida. Isso. Mas Satanás não sabe, porque ao longo da história ele deixou impedido a redenção. Então ele não tem conhecimento que ele já foi derrotado. Tem conhecimento. Entenda uma coisa. Assim, a gente corre sempre o risco, viu, Thiago, de cair na especulação, né? Porque a gente não é onisciente, né? Não sabe o que Satanás está pensando. Nem Satanás é onisciente. Mas uma coisa é certa. Vou pegar o exemplo da guerra de novo, certo? Pense de novo nos nazistas. Os nazistas são derrotados. Nem todos os grandes chefões da Alemanha nazista são mortos na guerra. Na verdade, muitos são levados do que? A julgamento, que é o famoso julgamento de Nuremberg. Mesmo nesse julgamento, uma coisa que foi muito impressionante, muita gente se impressionou, foi com a frieza daqueles homens que estavam sendo julgados. De como que eles eram extremamente frios, de como não havia um sentimento de arrependimento da parte deles. Percebe? Ou seja, eles sabiam ali que no julgamento seriam mortos, seriam condenados à morte, de que eles iriam ser julgados, né?
mas não havia nenhum sentimento de arrependimento da parte deles, né? Digamos que Satanás está nesse estágio. Ele sabe que é condenado, sabe que será condenado, né? Ele continua sendo mal, né? Como é da sua natureza, né? Isso, levando quantos ele puder. Então, eu pergunto assim porque o exemplo da classificação, depois da segunda linha, aí mudou já. Mudou o caso. Isso, ali é o checkmate, isso mesmo. Pronto, pegando o Brasil alemão, eu estava lembrando disso. Por exemplo, no segundo tempo, gente, alguém tinha algum sentimento de que poderia virar, estava 5-0 já, né? Então, a gente está nesse momento, né, da batalha entre o descendente da mulher e a serpente, a gente está no segundo tempo, nos acréscimos do segundo tempo de Brasil e Alemanha. Quando já está 7-1, meu irmão, não tem mais nada o que fazer. Ou seja, o resultado já está posto. É por isso que eu coloquei aqui no final, transitado em julgado, como a gente diz, né, no direito brasileiro, né? Ou seja, já está julgado, última instância, tipo, Satanás já está julgado desde aí. Não há, digamos que, perspectiva positiva para ele, né? Por quê? Porque agora o que é que Deus vai fazer? Desenvolver a história para que o descendente da mulher esmague a cabeça da serpente no tempo devido, na batalha na qual o Satanás pensará que ferirá o calcanhar mortalmente, mas aí o que é que ele utiliza de símbolo de novo? Entre ferir o calcanhar e esmagar a cabeça, percebe que esmagar a cabeça é mais certeiro, né? É bem mais certeiro. Ou seja, de que a obra de Cristo ela é sempre completa e suficiente. Né? Ela não deixa possibilidades de, não, talvez eu precise esmagar mais um pouquinho. Não, ela é certeira. A mulher, ele dá o que como pena? Multiplicadas as dores da maternidade, né? E a guerra dos sexos, que a gente até já falou um pouquinho na aula passada, acho que nem precisa comentar tanto, né? O desejo da mulher será dominar o seu marido, mas o marido também desejará e conseguirá dominar a sua mulher. Isso é o que? Guerra, desordem, né? A queda, ela não apenas destrói a relação do homem com Deus, do homem com a natureza, mas também do homem com seu semelhante, a começar pela sua mulher. Né? Por isso que a gente se estranha muito. Por outro lado, por sermos redimidos, aí lembra da questão do casamento na redenção. Mas o casamento na redenção, ele é diferente. Né? A gente vive sob outra perspectiva, que é a perspectiva de Cristo, né? Sobre outro modelo. Esses resultados da queda não são para de maneira alguma nos dar algum sentimento do tipo, não, é assim mesmo, a gente é assim, então apenas devemos aceitar. Não, por quê? Porque há redenção. Redenção é exatamente nos redimir daquilo que fizemos errado a vida inteira. Por isso que os apóstolos dizem que nós somos inimigos de Deus. Né? Quando ele fala nós, somos nós mesmos. Ou seja, eu, você, fomos inimigos de Deus. Em um momento, Deus nos resgatou dentro da nossa própria história. Mas já nascemos, né? Mesmo a criança recém-nascida de um dia, ela já nasce com a sementinha da inimizade dela com Deus, porque ela quer ser rei do universo. Ela quer comer o fruto, entende? Ela quer ocupar o espaço. O Paulo Washer, ele fala aí dizendo, você quer ter uma prova, né? Não eduque seu filho, né? Deixa ele ser criado, só você satisfazendo a vontade dele, para ver o monstro que você cria. Né? Por que você cria um monstro? Porque esse monstro está dentro de nós. Gente, muitas vezes a diferença entre nós e os nazistas, entre nós e o psicopata, é a graça de Deus. É a graça de Deus, não há outra possibilidade. Né? A gente, para a gente se tornar um monstro, falta muito pouco. A gente precisa, por exemplo, só de um acesso de raiva para cometer uma grande besteira, uma grande decepção. Entendeu? Ou seja, uma coisa boba, assim, né? Do ponto de vista, né, de que outras pessoas, por exemplo, poderiam se comportar de uma maneira muito melhor, muito mais madura, e aí, de repente, você vê alguém cometer um desatino, uma bobagem. Pô, mas fulano nunca deu problema, nem nada. De repente, você descobre que aquela pessoa, ele bateu na mulher, né? Ele é uma pessoa violenta dentro de casa, né? E na rua é muito bom. Fala, cara.
tirando nós, que temos a graça, as pessoas que não têm, e não tinham esse igualdade, teriam um pedaço dela também. Com certeza, que é o que a gente chama de graça comum. A gente vai ver isso em Noé. O como que Deus, e isso é muito interessante, é bonito, é a beleza do Evangelho. Porque isso é curioso, o Evangelho não apenas abençoa quem está em Cristo, mas ele transborda, inclusive, para os ímpios. Entendeu? Diga. Não para salvação, claro. Estou querendo dizer no sentido de ser beneficiado. Sim. Que vai dominar o outro, né? O Filho de Deus serve. Isso, exatamente. Então, os imperadores, né, que dominam ali, que executam o juízo da parte de Deus, eles nem têm ideia, cara, de que Deus está instrumentalizando eles dentro da história para executar um juízo dele. E é por isso que Deus diz, é meu servo. Ah, mas ele é idólatra. Mas é meu servo, porque eu que estou colocando ele para fazer isso, para entrar em Jerusalém, destruir, e o outro servo para devolver o povo para o lugar, né? Ou seja, todos são servos, e a graça transborda. A gente vai ver isso no dilúvio. Ao homem, embora Deus ainda se comprometa em sustentar o homem, o seu trabalho será associado ao sofrimento, como a gente falou. E a maldição suprema, né? O homem que deveria governar a terra, agora ele será tragado pela terra. Qual é a maldição suprema? A morte, que para nós é uma coisa estranha, né? É uma coisa esquisita. Nós somos um tipo de animal que tem consciência da própria morte. E isso nos desespera, né? Não só a consciência da nossa própria morte, mas o medo da morte daqueles que a gente ama. É o grande pavor da nossa vida, né? Não é por acaso, porque ela é o grande julgamento, né? Ela é a pena da qual o Senhor vem nos livrar, certo? Essa é a pena da qual o Senhor vem nos livrar. Nunca esqueçam que a promessa de Cristo é de ressurreição. O que é ressurreição? Vitória sobre a morte física, né? Não é uma coisa etérea. Não é ir para o céu apenas, ir para o céu é um estágio, porque a grande consumação é ocupar a terra novamente, com corpos físicos, mas glorificados. Então, os problemas fundamentais da humanidade, a gente já dá para ver que já estão aí expostos. Todos os problemas, dinheiro, trabalho, casamento, né? Relacionamentos, família, né? Nosso relacionamento com Deus, idolatria, estão todos aí, gente. Isso, inclusive, manifesta a inspiração divina da parte da Escritura. De como que, por exemplo, todos os grandes dramas da vida já estão colocados ali, né? Como lidar com a morte, o problema de lidar com a morte. Ao mesmo tempo, as palavras de Deus já anunciam redenção, né? Que é esse descendente da mulher. Agora a gente vai ver que toda a história é um desenvolver e é um achar esse descendente da mulher. Porque ele é o homem que vai nos livrar. Ele é o homem que vai fazer aquilo que o nosso pai não fez. E por meio dele, a nossa raça e toda a criação que estava debaixo da autoridade do primeiro homem vai ser livrada da sua maldição. Certo? E aí a gente entra na terceira aliança, que a gente vê, que é a aliança da preservação. O homem, ele multiplica-se sobre a terra, né? Ele vai ocupar agora, você vai ver que Caim vai construir cidades, vai ter descendentes, e do meio dos descendentes de Caim surge a civilização. Vocês vão prestar atenção nisso. Caim é o primeiro a edificar uma cidade, que ele dá o nome do seu filho. É claro que não cidades como a gente vê, é claro, nem mesmo cidades como antigamente. Isso quer dizer um povoado, né? Um povoado, lugar, um assentamento ali do homem sedentário. E... Diga. Aliás, eu poderia ter pensado essa pergunta, porque é uma pergunta que os índios sabem hoje, né? Sim. Para mim, não é pensamento, porque eu sei que isso pode acontecer. Mas uma coisa que eu te pergunto hoje, documento Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Sim. Caim e Abel, estava tudo bem. Então, isso é de novo aquela questão de Caim e especulação, né? Pela lógica, ele não teve só Caim e Abel. Caim e Abel são os primeiros, e eles são, digamos que, descritos porque eles têm função dentro da história da redenção, né? A gente tem que lembrar uma coisa, por exemplo, que nas genealogias não quer dizer necessariamente que aquela genealogia é direta. Ela, digamos, o pai de fulano, ele foi pai biológico.
muitas vezes quer dizer descendente. O que é que eu quero dizer? Que ele está citando as pessoas-chave daquela descendência. Vocês vão ver isso com muita clareza, sabem qual genealogia? A de Cristo. Porque na de Cristo, o nome dos reis ímpios de Judá são todos omitidos. Por que são omitidos? Porque para aquela lógica não interessava. Entendeu? Para entender a ligação de Jesus com Davi, não interessavam aqueles reizinhos. Pode falar. Na verdade, a relevância que isso mostrar na Bíblia é exatamente a cidade específica. Agora, isso não tem relevância. Um casou, teve outro filho, ele casou, teve filho. E a sequência disso não tem necessidade de relevância. Quando é essa mensagem, ela deve vincular com o homem. Isso. Ela está criando aquela relação que não tem usado. E aí, teve relação com a filha, mulher, que ela pode dar ajuda, entendeu? Porque ela vai dar Então, essa inferência é possível? É possível, entendeu? Mas, tipo, o que em outras palavras, ou seja, nada não quer dizer que eles só tiveram Caim e Abel. Né? Eles tiveram Caim e Abel, mas eles tiveram outros filhos, né? Além deles. Então, e aí o que acontece? Esses homens povoam a terra, né? E o que acontece? Esses homens são continuamente maus. A terra se torna totalmente degenerada, né? De tal modo que Deus mesmo coloca assim como que o homem vai cobrir o universo de maldade. Eu tenho que freá-lo antes que ele destrua. Né? É essa terra pré-diluviana, no caso. É uma terra que já está caminhando para a destruição. Ela está caminhando para a autodestruição porque o homem é destrutivo. O homem é mau. Vocês vão ver que o homem é tão mau, o maior exemplo disso é Lameque. Lameque é um descendente de Caim, que ele se casa, ele é o primeiro polígamo, no caso, e ele canta um hino sobre sua bravura em vingar-se de um outro homem. De que, olha, se Caim foi ruim, né, eu sou pior ainda, porque eu matei o outro que me feriu, o outro que falou mal de mim. Ou seja, ele glorifica, se autoglorifica por conta de seu homicídio. O homicídio é uma coisa boa, né, na visão de Lameque. Por quê? Porque essa terra está totalmente degenerada. Esses são os descendentes da serpente. Em que ponto de vista? São perversos por natureza, certo? Caim é um exemplo de descendente da serpente. Lameque, o filho de Metusael, que é descendente de Caim, também é. Semente da mulher. Por outro lado, vocês vão ver que vai ter uma outra genealogia. As genealogias, elas estão postas aí, não é por acaso. Elas são, inclusive, marcadores, digamos que, das narrativas em Gênesis, certo? Quando ele começa uma narrativa, uma genealogia. Essas são as gerações dos filhos de Sete. Sete é o filho de Adão e Eva, posto para o lugar de Abel. Não é que eles só tiveram Caim, Abel e Sete. Aí a questão que o Bruno falou, né? Tipo que, ele pode ter tido outras filhas. Só citaram o nome dos filhos homens. Entendeu? Tá vendo? Por quê? Porque eles têm um ponto, eles são chave na história da redenção. Caim, como um homem mau, né? Caim como um legítimo descendente da serpente, e Abel como um legítimo descendente da mulher, alguém que adora a Deus, né? Mas Abel é morto pelo descendente da serpente, ele é traído pelo seu irmão. E Sete é colocado no lugar de Abel, como que fosse para ocupar o espaço de Abel. Como quem? Como alguém que é descendente da mulher. Porque é da geração de Sete, não da de Caim, que vai nascer aqueles que começam a invocar o nome do Senhor. É assim que ele diz quando ele cita Enos, né? Então, foi nesse tempo, no tempo de Enos, um descendente de Sete, que Deus então começa a ser invocado. Ou seja, a descendência da mulher procura a Deus, né? Busca a Deus. A maldade humana então ela se torna sem precedentes. E aí o que é que ela acarreta? Juízo. Deus freia o mal da humanidade por causa da natureza, inclusive, por causa dela, para preservar o universo. Então vamos refrear a humanidade, porque eles estão bonde sem freio mesmo. Entendeu? Esse negócio aqui vai engolir tudo, vai destruir tudo.
ele fala que não tem acesso a filho a cumprir o nome de Enos, né? Isso. Aí só dessa vez, o homem tem que colocar o nome de Isso. Então, descendentes da mulher, ou seja, eles começaram a invocar o nome do Senhor. Claro que é do Senhor. Entenda uma coisa, que isso é muito forte aqui na aliança de Noé. Na aliança de Noé, uma das coisas que a gente aprende é que Deus, o Deus criador do universo, não é o Deus de uma etnia, de uma nação. Ele é Deus de todo o universo. Então ele não apenas se relacionou com os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, com os filhos de Jacó, com os israelitas. Deus sempre teve sobre a terra gente que buscava sua face, que ele pôs aquela fé salvadora, que ele mesmo incomodou o Espírito a quem ele se revelou. A gente vai ver isso em Enoque, vai ver isso em Enos e no próprio Noé. Né? Noé é chamado de justo por conta disso. Quando Noé nasce, o que é que o pai dele, que também se chamava Lameque, diz? Esse vai nos dar o descanso dos nossos fardos. Essa é aquela reafirmação daquela promessa que Deus fez em Gênesis 3,15, que já ecoa agora nas descendências de Adão e Eva. Ou seja, existe uma promessa lá que o Criador fez aos nossos ancestrais, que um descendente, um homem, vai nos dar o descanso, né, o Shabat, vai nos dar o descanso de nossos fardos, da nossa pena. Quando ele tem Noé, ele coloca o nome de Noé, inclusive, por conta disso. Noé significa descanso. Nessa esperança de que Noé seja quem? O descendente da mulher. Então, veja que isso é muito recorrente na história bíblica, até que nasça o descendente da mulher de fato. Né? Você vê que vai ser muito tempo depois. Então, o que acontece? O homem, ele é autodestrutivo, ele acarreta o juízo, mas Deus livra uma pessoa. Uma pessoa Deus olhou com favor, né? E aí a gente vai ver as etapas dessa aliança de preservação. Deus se compromete em aliança com Noé para salvá-lo do dilúvio. As etapas são essas. Deus se compromete em preservar a criação. Deus abençoa Noé e sua família, vocês vão ver que isso é muito importante, e Deus reafirma sua aliança de preservar a vida, determinando um sinal no céu, né? Estabelecendo um sinal no céu como seu sinal de aliança. As alianças sempre têm esse símbolo, né, carregado de significado para que nos reafirme, uma forma didática de Deus lidar conosco. Então ele coloca o arco no céu, ele coloca o pão e o vinho na ceia, ele coloca o batismo. No passado ele colocou a circuncisão, ele colocou a Páscoa, ele coloca o sábado. São sinais, né? A unção dos reis, a unção de Davi é um sinal para Davi de que ele e seus descendentes, ele nunca, digamos que deixará de ter um descendente entronizado. Sejam sempre sinais que acompanham essas alianças. E as ênfases da aliança de Noé. A primeira, né? A aliança de Noé enfatiza, então, a estreita relação entre criação e redenção. A aliança de Noé, ela, nesse ponto histórico, ela meio que liga mesmo aquilo que acontece na criação com o que vai acontecer a partir ali do pós-dilúvio, né? Que é especificamente com Abraão lá na frente. Certo? Então, Noé, digamos que é esse encontro, né? Ele é esse ponto de encontro. Por quê? Porque em Noé, meio que há uma recriação, né? Deus, por exemplo, destrói a humanidade e renova a humanidade por meio de uma nova família. Quer falar, Carlos? É por meio de uma nova família, certo? Então, ele meio que recria de novo, né? Ele recria de novo, mas agora é uma recriação dentro da história da redenção. Por quê? Porque já é com o homem pecador, né? Ele recria, mas é com o homem cheio de pecados. A salvação, então, ela significa muito mais do que apenas salvar a alma. Isso é uma coisa que a gente aprende com o dilúvio, né? E com a preservação da vida de Noé. Não é apenas salvar a alma de Noé. Fosse assim, Deus poderia fazer o quê? Não, destrói todo mundo, mas a alma de todo mundo ali eu vou mandar para o inferno. Mas a de Noé fica comigo, como ele fez com Enoque, né? Enoque andou com Deus de tal forma que Deus o tomou, né? É assim que é dito sobre Enoque. Mas não é assim que ele trata com Noé. Como é que ele trata com Noé? Ele preserva a vida física de Noé. Ele preserva a vida física da sua família. Por quê? Porque salvação, irmãos, não tem apenas a ver com alma.
Mas a salvação tem a ver com o físico também, com o natural, né, com a matéria. É por isso que a ressurreição é uma promessa para esse corpo, né, para esse espaço físico. É uma redenção dessa terra, desse universo que a gente ocupa. Deus salva Noé por meio da sua graça redentora, porque Noé ele não é justo por si mesmo, porque ele está sendo relacionado com alguém que não merece salvação, né? Ele achou favor. Noé, porém, achou graça da parte de Deus. Deus poderia ter julgado, mesmo Noé sendo chamado justo, Noé poderia ter sido engolido pelo dilúvio também, e Deus não seria injusto para com Noé. Mas Deus achou graça de Noé e livra Noé, né? Não apenas ele, mas também a sua família. Isso é aquilo que depois o autor de Hebreus vai chamar de, que a fé dele foi imputada como justiça, ou seja, a fé de Noé o salvou. Né? Assim como o Senhor Jesus, por exemplo, falava para aqueles que ele estava curando no seu ministério terreno, né? A sua fé que salvou. Ou seja, por meio de que Noé foi salvo? Pela fé, porque Noé esperava em Deus. Deus intenta tratar com famílias, né, em seus relacionamentos de pacto. Isso é muito importante. Por quê? Porque Deus poderia, por exemplo, ter só salvado Noé. Aqui em momento nenhum diz que quem sem Jafé são pessoas boas. Nem que a esposa de Noé fosse uma pessoa justa, né? Não diz que as noras de Noé fossem mulheres justas. Não diz nada. Nem diz se elas de repente são da descendência de Caim. Não diz nada. Mas só pelo fato deles serem a família de Noé, eles entraram na arca. Percebe? Aqui Noé, ele tipifica Cristo. Ele é um tipo de Cristo. Por quê? Porque por meio de Noé, a salvação chegou em toda a sua casa. Né? Chegou nas suas noras, que não são nem seus parentes, no caso. Né? Chegou nas noras, chegou nos filhos, chegou na esposa. Certo? Só por meio da fé de Noé. É por isso que batizamos crianças. Porque quando batizamos crianças, nós reafirmamos a fé dos pais. É aquilo que é o transbordo, ou seja, o fato de Deus salvar alguns não significa que os outros, de alguma maneira, não sejam abençoados. É por isso que é dito que a mulher crente santifica o marido ímpio. O marido crente santifica a mulher ímpia. Por quê? Porque só pelo fato de você estar dentro de uma família que tem pacto com Deus, você já é abençoado por conta disso. Não significa que você é salvo, certo? Por isso que a gente diz, batismo não salva, nenhum batismo, nem batismo de adulto salva. O que salva é a fé em Cristo, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas porém quem não crê será condenado. Ou seja, qual é a condicionante para ser condenado? Não crer. Não é não ser batizado ou ser batizado. Então aqui é de semelhante modo, né? É pela fé de um, que é Noé, sua família inteira entrou no pacto. Certo? E isso, por exemplo, nos fala muito a respeito de nosso papel como homens, porque Noé se age como um cabeça. Né? Uma vez eu estava conversando com os irmãos da diretoria da UPH no passado, e a gente falou assim, gente, já pararam para pensar uma coisa, se você evangeliza um homem, um pai de família, é muito certo que a família inteira dele venha toda para a igreja. É muito difícil dele vir e a mulher não vir, dele vir e os filhos não virem. Quando você só evangeliza a mulher, isso não é nenhum demérito para a mulher, certo? Isso é uma questão muito mais do que os homens fazem ou deixam de fazer. Percebam que desde o início, a culpa é sempre maior de Adão, certo? Por quê? Porque quando o Adão se omite, ele também está exercendo liderança, uma má liderança. Mas quando a gente se apresenta, ocupa o nosso espaço, né, de liderar nossa família, nós, então, estamos liderando da maneira como Deus quer. Perceba como é importante, de fato, central esse papel do homem, nesse sentido da fé para a sua família. Inúmeros os casos, irmãos, em que é muito mais difícil. Né? Você evangeliza a mulher, isso também não é um desestímulo a evangelizar mulheres, muito pelo contrário. Mas se você evangeliza, por exemplo, um pai de família, é líquido e certo que ele, a sua esposa, os seus filhos irão todos congregar. Né? Se eles vão chegar à fé, aí é com o Senhor. A gente não faz especulação sobre quem é verdadeiramente salvo e quem não é. Né? A gente não faz esse tipo de especulação.
Mas é certo que a família inteira acabe entrando em aliança com Deus, com muito mais facilidade se for o contrário, né? Eu tenho um exemplo na minha família mesmo, de como que um tio meu se converteu, a família toda inteira dele foi quase que automático, né? Por quê? Porque ele é o cabeça, né? O projeto de Deus, então, ele é coletivo, né? Ele é comunitário, ele nunca é individualizado. A gente vive tempos em que tudo é individual, né? Em que a gente está acostumado a atendimentos personalizados. E as pessoas levam isso para a fé também, uma experiência de fé personalizada. Eu frequento a igreja, não sou membro, eu frequento a igreja que eu acho que o culto tem mais a ver comigo, meu estilo, o que eu me sinto bem, né? São aspectos de quê? De gente que tem uma mentalidade completamente individualizada. O projeto de Deus é formar um povo, é por isso que ele trata com famílias, não apenas com indivíduos, ele trata com indivíduos também. Ninguém está dizendo que a salvação não é individual. O próprio Noé mesmo vai ter problemas ali dentro dos filhos dele, né, depois. Ele vai ter um mau procedimento de Cã, que vai acarretar em maldição para um filho de Cã, né, para o primogênito de Cã, Canaã. Então, o que acontece? Deus não trata apenas com indivíduos, mas também com famílias, porque o seu projeto é coletivo, é um projeto de fazer um povo. A aliança noaica, né, a aliança com Noé, é uma aliança de preservação. Ele preserva todas as espécies, esse é o pacto que ele entra com Noé, né? Porque até o cosmos é incluído no projeto de redenção, como diz lá em Romanos 8:22, que a natureza geme, aguardando ansiosamente pela nossa redenção, pela redenção do homem. Então não é algo que apenas nos interessa. É tão coletivo, digamos assim, o projeto de redentivo, que não é apenas um assunto da espécie humana, mas que interessa a nossa pintada do Pantanal, interessa aos asteroides, interessa aos buracos negros, interessa às aves do céu, interessa tudo, aos anjos, interessa tudo, absolutamente tudo, certo? Ele também reafirma que toda a vida é sagrada, né? E que todo sangue será requerido, né? A primeira menção ali de uma pena capital, né? De que, olha, quem mata vai ser cobrado dele o seu sangue também. Ele faz uma aliança com o homem pecador, mesmo reconhecendo a maldade humana. Por que ele fala isso? Olha que curioso, uma prova de que Noé não tinha justiça em si mesmo. É que o que é que ele diz agora, depois do dilúvio, depois de ter salvado Noé, né, e sua família, o que é que ele diz? Olha, eu vejo que o homem é mau desde a sua mocidade. Né? Então, eu vou abreviar o tempo dele na terra, né? Os dias deles serão mais curtos, e esse homem, ele subjugará a terra, né? Mas ele vai ter limites também para subjugá-la, ao mesmo tempo em que ele promete preservar esse homem, né? Ele promete que esse homem ele seja preservado, o seu sustento. Por último, a aliança com Noé, ela exprime o que? A dimensão universal do plano redentivo. Ela nos dá uma boa base, irmãos, para que a gente evangelize. Por quê? Porque ela nos mostra isso, de que Deus, o Deus Criador, o Deus que se revelou a Abraão, a Jacó, né, aos descendentes de Jacó, nunca foi um Deus tribal, de um povo. Ele sempre foi Deus do universo. Ele sempre teve gente a quem ele se revelou, mesmo antes da revelação dele a Abraão, por exemplo. Como? Melquisedeque, a quem Abraão, inclusive, encontra e paga um dízimo. Melquisedeque era um sacerdote do Altíssimo, né? Como? Se ele não era descendente de Abraão ainda. Por quê? Porque Deus, irmãos, ele não tem essas amarras tribais. Isso nos mostra que, desde o início, o projeto de Deus sempre foi formar um povo de todas as línguas, de todas as raças. Não é um povo apenas israelita, que fala hebraico. Eles foram, digamos que, um sinal, um início, numa etapa do plano de redenção. Mas o plano final, o plano original, é juntar gente de todo tipo de raça, de cor, de etnia, né? Todo tipo de gente. Porque o seu plano é um plano universal, né? É um plano de salvação total. E aí ele institui o seu selo.
que é mostrando o seu caráter gracioso. Alguns comentaristas, eles dizem, falam a respeito do simbolismo do arco, por exemplo, como que o arco simbolizasse como que uma flecha, né? Com o arco, que é a parte na qual a pontaria da flecha está colocada contra o céu, indicando o quê? De que aquele que é fiador do pacto é o próprio Deus, né? De que ele é quem ele coloca os termos dos pactos e ele, inclusive, é quem dá as providências para que o pacto seja cumprido. Como? Por meio do próprio Cristo, né? Não apenas o Cristo tinha que ser homem para ser um descendente da mulher, mas ele também tem que ser Deus, porque somente Deus pode fazer com que o pacto seja cumprido. Vocês vão ver isso muito mais claramente na próxima aliança, que é a aliança de Abraão. Vocês verão que é Deus quem se compromete com Abraão, né, na sua aliança ali, de tal forma que mesmo que os descendentes de Abraão venham a cair, a aliança é mantida. Por quê? Porque Deus é o fiador, né? Deus é quem está fiando, quem está pagando o preço para que essa aliança cumpra o seu propósito, né? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Vamos, Berval, você ora, por favor. Louvamos Deus pelo que ouvimos, provavelmente mais estamos trazendo a palavra de Deus. Possamos estar abertos a presença da leitura dos nossos volta a leitura. Amém. Bom, até mais tarde. Acho que hoje, Cris, foi 11h40, né? Eu tava só ligado.